A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos abordar neste vídeo para nossa querida Irmandade um fato que ocorreu, né? Eu coloquei uma pregação no outro canal, no Portas Abertas, do ancião Daniel Martinez, o qual ele pregava o começo das dores, a besta ou apocalipse, né, irmãos? E não é de hoje em que a gente coloca algo nessa semelhança, pregações em que nos envia, né, irmãos? E é bom que a nossa querida Irmandade hoje em dia, para ouvir uma, duas, três pregações, às vezes ela não precisa estar em todas as igrejas ao mesmo tempo. Isso daí também é lógico, né, irmãos? É notório. Mas a gente falando que num dia a gente ouviu 5 pregações de igrejas distantes, as pessoas vão logo falar, poxa, então ele viu pela internet. E é isso, em que a internet nos proporciona hoje, né, a mídia, né, irmãos? E a era digital mesmo, em que nós já estamos aí, cada um tem um celular, cada um vê o que quer, né? Mas, irmãos, esta pregação foi uma pregação muito forte, o qual vai ao encontro da nossa querida Irmandade, que está vendo que o nosso país está passando, irmão, uma grande tempestade, vou dizer, política. E também, irmãos, isso vai refletir na parte espiritual da igreja no Brasil. Igreja no Brasil, que eu estou dizendo, são várias igrejas, irmãos. Não é só a congregação, não é só a assembleia, são os evangélicos. Por que os evangélicos? Irmãos, estamos para entrar no ano de 2023, como aí os evangélicos que dizem, né, que o atual presidente estava do lado dos evangélicos. O que é ser do lado dos evangélicos? Não é que ele era evangélico, que ele nunca foi. Ele tem a esposa dele que é evangélica. Mas é que ele estava ali dando ampla, né, liberdade. Não estava na perseguição, né, irmãos? E os evangélicos, as famílias de bem, estavam vendo em que era um presidente, né, em favor da família. Irmãos, veja bem, e isso já vai para uma esfera espiritual em que também, irmãos, a gente quando fala assim, que em 2022, né, teve uma pregação do próprio irmão aí, que diz que em 2022 a igreja Cristo ia ser aí, né, iriam tirar sarro, né, iriam fazer chacota. Já teve o carnaval de uns anos atrás aí, que vocês viram, né? Irmãos, e agora olha só, como tá as coisas tão difíceis, né? A gente já está passando por uma parte bem difícil no país, uma incerteza, né, irmãos? E a gente está vendo aí em que também os irmãos do ministério da congregação estão sendo aí, né, às vezes até pessoas mandando áudios, mandando ligações telefônicas, e desta vez escreveram para o nosso irmão aí, fazendo algumas indagações. Por certo, ele não explicou direitinho, mas perguntando algo sobre a Bíblia. Algo em que as pessoas, às vezes, que tem muitos papagaio de piratas, né? Papagaio de pirata que ouve falar e sai se pronunciando, sai falando por aí, né? Eu vejo que nos meus vídeos, quando vem algumas pessoas criticando, eles vão criticar o quê? Eles vão criticar o que eles ouviram em outros canais. Aí eles acabam repetindo o que o pessoal de outros canais falaram. Às vezes eles não sabem nem o que ele está falando. Às vezes ele fala uma coisa em que, se a gente for parar para conversar e explicar, ele vai até pedir desculpa, até pedir perdão, que não sabia o que estava falando. Porque ouve, né, outras pessoas falando. E hoje em dia, o ministério da congregação, os que estão de destaque, estão sendo muito perseguidos. Irmãos, eu vou falar isso numa parte geral, assim. A gente vê a pessoa criticar um irmão, criticar o outro. Eu disse uma vez nos meus vídeos aqui que nós mesmos, mesmo indo para a congregação, cada um indo para a sua igreja, nós mesmos somos críticos. Mas um crítico do bem ali dentro. Por quê? A gente quer que muda algo e que a gente não gosta.
né? E a gente chega em casa, fala com o esposo, fala com a mulher, fala com os filhos, fala entre família, ou fala com o irmão mais próximo, que hoje em dia a gente tem que tomar cuidado em falar com as pessoas, porque o ser humano está tão terrível, em que se você falar alguma coisa, a pessoa vai lá, aumenta aquilo ali e te põe aí em complicação, né, irmãos? E às vezes a gente critica algo que a gente não gostou ali na igreja, né? Por exemplo, aquele irmão em que faz panela, aquele irmão em que só aquele que pode ficar ali conversando com ele, só aquele que ele convida para fazer visita, só aquele que ele convida para ir em tocata, só aquele que ele convida as irmãs para a cozinha. Eu fui numa obra uma vez em que as irmãs eram escolhidas a dedo. Aquelas que queriam trabalhar não tinham oportunidade. Quando chegava para se oferecer, o cooperador simplesmente falava: irmã, já está o grupo fechado. E quando esse cooperador não saiu da igreja, né, não ficou mais na igreja, saiu da igreja por algum motivo, o que aconteceu? Ali as outras irmãs que queriam trabalhar, foi dado a oportunidade para elas ir trabalhar, porque também essa obra de Deus é para todos trabalhar, irmão. Todos têm o direito, né? E têm o prazer. E é isso, e nesse contexto que às vezes a gente aí acaba criticando, mas é uma crítica de sofá, uma crítica que você chega ali, fala para sua família, mas não vai te influenciar em nada dentro da igreja. Você vai no outro culto lá ouvir a palavra de Deus, que você sabe que você está ali para servir a Deus e não para olhar o que está de errado que acontece ali. Geralmente, uma vez, eu vou contar para vocês nessa parte de crítica, né, que a gente faz uma crítica que é certa, construtiva, uma crítica em que tem que melhorar, né? É que o ser humano a gente não melhora. Uma vez eu ia de ônibus congregar, às vezes andava até a pé, sem dinheiro, e tinha um certo irmão em que ele não olhava na minha cara. Sabe aqueles irmãos que dentro da igreja ele só conversa com aqueles que ele quer, né? Você chega até para saudar ele das costas? Existe esse tipo de pessoa assim, irmãos. Tem pessoas com o nariz empinado, pessoas, né? Irmãos, em um belo dia eu vendi uma moto que eu tive um acidente, né? Vou contar qualquer dia, eu conto como foi este acidente, o que aconteceu na hora. E eu troquei por um carro. E daquele carro, na época, era um Santana, esses antigos, mas um Santana lindo, preto, brilhando. E quando fui congregar com esse carro, eu estava até sem carta no dia, né? Eu estava aprendendo, estava para tirar a carta naquela semana, já estava até sendo aprovado, foi até aprovado, mas o problema é que, né, eu estava ali para receber a carta e estava com pressa, né? Quer dizer, se tivesse algum comando eu perderia o carro, eu estava errado. Irmãos, aí o que aconteceu? Eu cheguei na igreja com o carro, aquele irmão que virava as costas veio conversar comigo. Olha que carro bonito, poxa, você está de carro agora, e virou meu amigo, uma hora para outra. Só que depois eu precisei vender o carro. Quando ele viu a pé de novo, ele não quis mais conversa. Aí eu percebi que é o tipo de uma pessoa em que ele só está com os outros, só faz amizade mediante o que as pessoas têm, né, irmãos? E isso é uma crítica em que não é só eu, muitos fazem, tem muitos que fazem crítica na parte das organistas, que tem algumas briguinhas às vezes, né, alguns ciúmes, né, tem organista que é pessoas assim humildes, né, mas tem outros que se acham que toca melhor, e na parte dos músicos a mesma coisa, e daí por diante na igreja, né, irmãos? Mas, irmãos, esta é a crítica, né? Só que foram fazer uma crítica por o irmão aí, o ancião, e fizeram alguma pergunta, no caso ali, estando na Bíblia, e ele deu uma resposta que eu daria essa resposta. Ele falou: eu não vou esquentar minha cabeça, eu não vou dar voz para as pessoas que querem intriga, que querem briga, que querem aí até às vezes denegrir a imagem da pessoa, né? A pessoa tem netos, tem filhos, né? E hoje em dia é fácil na internet alguém denegrir a imagem, né? A pessoa até chega e fala: não, mas chama o outro de prostituto, né? Mas é um prostituto da fé. Mas naquilo, conserta lá na frente, mas a palavra que ele quis dizer foi duplamente,
né? Para atacar mesmo. Aí o que acontece? O servo de Deus recebeu uma crítica escrita ali, alguém escreveu, e ele respondeu certo, que ele não está ali. Irmãos, as pessoas às vezes confundem nós da congregação com outras pessoas que estudam a Bíblia e quer confrontar, quer desafiar, quer ele sempre ser o certo, quer sempre a verdade absoluta para ele. Ele está roubando a verdade absoluta de Deus. Que a verdade absoluta só está nas mãos de Deus, não nas mãos dele. Ele tem a verdade relativa. Aí sabe o que acontece? Mandou para esse irmão esse áudio. Olha o que o irmão respondeu. Vamos lá. Bendito é o nome do Senhor. Como esta semana, irmãos, alguém me escreveu tentando tirar a paz e eu fui respondendo com amor. Eu falei, olha, de qualquer forma, a minha resposta vai ser com amor, porque eu estou carregado de amor, eu não tenho outra resposta. Mas falou coisas, irmãos, terríveis, e questionando coisas, né? E dizendo, mas o irmão tem que saber, o irmão é ancião, como o irmão não sabe que está em tal ponto, eu falei, olha, saber até eu sei, mas só que eu não estou aqui para discutir. Eu estou aqui para nós conversarmos sobre o reino do céu. Mas vou te falar uma coisinha. Se eu fosse analfabeto e eu não soubesse nada, nem ler, mas eu cresce que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio para me salvar, eu iria com Ele do mesmo jeito. Glória ao nome do Senhor. Dá para entender essas coisas, irmãos? Então, quantos que vão, irmãos, procurar esfriar o amor, vão procurar jogar dúvida? Isto tudo é o trabalho do anticristo. Por isso ele diz, quando pois virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê atenda. Bendito é o nome do Senhor. E o que é que Daniel falou? E é isto mesmo, irmão. E é isto mesmo. É isto mesmo que ele falou, porque ele sabe onde está a parte da Bíblia, né? Ele sabe onde está aquilo que a pessoa deve ter perguntado para ele. Só que o que vai adiantar ele chegar para a pessoa e discutir aquilo em que o nosso propósito, irmão, irmã, qual é o seu propósito quando você vai servir a Deus dentro da congregação? Qual é o seu propósito? Eu creio, irmãos, todo mundo quer bênção, todo mundo quer que Deus abençoe. Isso daí, irmãos, é logicamente em que a parte espiritual, né, Deus abençoa material. Isso daí é sombra da espiritual. Mas a espiritual tem que estar em primeiro plano, irmãos. Né? Às vezes, irmão Paulo, e por que tem aquele irmão pobrezinho, aquele irmão que às vezes passa necessidade? Irmãos, cada um tem a porção em que Deus acha que ele tem que ter. Irmão Paulo, mas então quer dizer que Deus é injusto? Para um Deus dá o dinheiro, para outro Deus tira. Deus não dá nem tira, irmãos. Às vezes um tem condições melhores de estudar, fez faculdade, é um advogado, é um médico, né? Mas preste bem atenção, irmãos. O que acontece? O que às vezes sobra em material, em dinheiro, está sobrando, né? No pobre falta. Mas às vezes o que falta no que tem dinheiro, o pobre é cheio do Espírito Santo. Vocês já viram algum vídeo de uma pessoa que mora em Chopana, mora em casa, que você fala é imorável aí, e a pessoa está feliz e sua alma jubilando? Ela não tem nada para oferecer, às vezes, um alimento, mas o que está dentro dela contagia a pessoa. E a pessoa chega ali angustiada, aflita, quando vê aquela alegria, quando vê aquele brilho, a pessoa fala, meu Deus, essa mulher não tem nada, não tem dinheiro, mas o que ela tem tem mais valor do que o meu próprio dinheiro, irmãos. Tem uma frase que diz aí que o homem era tão pobre, mas tão pobre, que ele só tinha dinheiro. Raciocina isso. As pessoas falando, você é tão pobre que você só tem dinheiro. A pobreza dele de espírito. Irmãos, quando a pessoa é pobre de espírito, ele pode ter dinheiro, ele pode ter, né, a faculdade que for. Mas se ele é pobre de espírito, irmãos, ele vai sentir falta, ele vai ficar no dinheiro. Mas a tristeza vem. Quando ele deitar sua cabeça no travesseiro,
ali é onde ele chora e ninguém vê. As tristezas, às vezes fica até sem dormir, né, irmãos? Mas, irmãos, veja bem, essa parte que o servo de Deus quis explicar, ou explicou, quis explicar não, ele explicou, eu entendi. O que a querida Irmandade também explicou. Essa pessoa não se pode falar que é de dentro da congregação. Não é nenhum irmão não, irmãos. Ah, olha, lá na comum do nosso irmão Daniel, algum irmão lá de banco, lá, ou alguém lá, conhece ele e foi debater com ele. Não, irmãos. Negativamente. As pessoas que estão ali para servir a Deus já entendeu muito bem na hora da pregação. Porque além do irmão exortar desta forma, ainda veio a revelação da palavra na boca dele que alimentou o povo na igreja. Quem faz esse tipo de pergunta são pessoas que estão fora da igreja. São pessoas desigrejadas, irmãos. Em que às vezes quer debater Bíblia. Nós, pelo menos na congregação, em que o tempo que eu congrego na congregação, que eu tenho mais de 40 anos, o tempo que eu congrego na congregação, eu sei que ali não há debate. Não há, vamos aqui debater Bíblia? Vamos. Não. Eu trabalhava numa empresa que tinha uma pessoa que ele era antigo, ali na cidade de Santos. Ele conheceu, ali a central de Santos é a Rua Bahia de Abreu. Ele conheceu Joaquim Carvalho, que era o ancião mais antigo, o senhor já recolheu. Ele conheceu o nosso irmão Luizinho, que é um dos anciãos que foi encontrar Luiz Franciscon, quando vinha de navio, em 1900 e pouco, parece. Chegou, o senhor já recolheu também. Ele conheceu toda a família do Espina. Mas ele falava coisas, irmãos, em que ele fala, poxa, você não tem essa idade toda para você saber isso. Ele falou, eu era garoto, eu andava junto com esses irmãos. Ele deveria ter naquela época uns 65 anos. Não sei nem se já faleceu esse irmão. E esse irmão, sim, houve algum problema com ele e foi-lhe tirado a liberdade. Só que foi-lhe tirado a liberdade, mas ele era uma pessoa assim, até agradável de conversar, porque eu perguntava muita coisa. Eu falei, poxa, você sabe de coisa demais da congregação. Ele sabia lá do Jorge Cury, sabia dos Espina, sabia tudo sobre a igreja. Ele era aí uma biblioteca ambulante, né? E ele falou para mim assim, eu trabalhava e tinha 2 rapazes que trabalhavam comigo, que eles falavam que odiava crente. Ele falou, não sei como te tolero aqui. Eu falei, não é você que paga o meu salário. O patrão era espírita, o dono da loja. O patrão era gente finíssima, um amor de pessoa. Tratava todos iguais, todos bem. Irmãos, e olha aí, começaram. E esse irmão, ex-irmão, não sei se ele depois ele ficou na igreja, ele falou para mim, amanhã eu venho te fazer um desafio. Amanhã eu venho te fazer um desafio. Só que ele falou na frente do meu patrão. O meu patrão ficou quieto na hora que ele era cliente e chegou para mim e falou, Paulo, eu não quero você desafiando ninguém, eu não quero você falando de futebol e nem de política. Eu sei que você não fala de futebol nem política, mas você é crente, você vai desafiar ele. Ele falou, não, o senhor que está enganado. Lá onde eu congrego, lá na congregação, a gente não desafia ninguém. A gente prega o amor, prega a salvação de alma. As pessoas que estão ali estão indo atrás de salvar a sua alma, não de ficar falando na parte da Bíblia o que é certo e o que é errado, né? A gente está ali para salvação de alma. Não dá mais tempo para ficar pegando Gênesis, Apocalipse e ficar discutindo, porque o tempo está correndo. A gente tem que anunciar o Evangelho para as pessoas obedecer, que Deus, Cristo, já está vindo em nuvens em glória. Está vindo particular para muitos aí, irmãos, que a gente está vendo que estou recolhendo. Mas, irmãos, aquele homem ficou tão me perturbando, que aquelas pessoas que estavam ali junto começou então a falar, o teu Deus não te ilumina, o teu Deus é isso, o teu Deus é aquilo. Irmãos, eu falei uma parte para ele em que calou a boca dele na hora. Eu aproveitei que o patrão não estava na loja e ele veio, hoje eu vou te desafiar. 2 palavras que eu falei para ele. Ele já calou a boca e não quis mais me desafiar. Isso porque eu ainda fiquei ali procurando na Bíblia. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar para esse homem que ele está querendo desafiar? 2 palavras que eu falei para ele, né, que eu não vou mencionar. O que aconteceu? Ele
calou-se. Falou para mim, somos amigos ainda. Eu falei, somos amigos, não, somos irmãos. O irmão perdeu a liberdade lá por motivos conjugais, alguma coisa, que ele explicou que era depois. Mas nós somos irmãos em Cristo. Quem vai dar salvação para você é Cristo, não sou eu. Se você se arrepender do que você fez e não cometer mais esse erro, é entre você e Deus. E virou meu amigo, irmão. Depois sumiu, né? Depois sumiu, já chegava ali na loja, já não conversava mais comigo, aquelas partes. E foi assim, irmãos. E o servo de Deus aí, mediante esse áudio, falou essa parte, irmão. Santo Deus. E o servo de Deus, é isso mesmo que ele falou. Nós não estamos aqui para ficar discutindo Bíblia. Ah, a congregação proíbe os irmãos de ler a Bíblia. É mentira, é mentira. A congregação não proíbe ninguém. Até tem alguns irmãos que falam, irmãos, dá uma lida na Bíblia em casa para vocês saberem os livros certinho, né? O que nós não fazemos é estudar a Bíblia para pregar na igreja. Pode ver o jeito que ele falou, se eu fosse analfabeto, eu do mesmo jeito, sem saber ler, sem saber, o que eu estava ali era atrás da vida eterna. E tem muitos irmãos até de ministério, nesses sertão afora, que não sabem nem ler direito. Mas eles estão ali, não é atrás da leitura, não é atrás, né, de discutir porque Moisés foi jogado, foi colocado no barquinho ali para ser salvo. O porquê Sansão ali deixou a mulher cortar os seus cabelos. Porque ele caiu. O porquê Davi errou. Né? Porque Davi errou. Que muitos falam aí. Até Davi errou, pecou. Por que eu não posso pecar? Esses irmãos agora vão tirar a minha liberdade. Só que Davi se ajoelhou com o rosto em chão, na terra, se humilhando perante Deus. Se humilhando. Aí sabe o que Deus fez com aquele pecado dele? Mediante a humilhação dele. Rasgou lá no livro das crônicas aquele erro dele, porque houve sinceridade. O arrependimento salva, mas tem que saber como você vai se arrepender, se não é da boca para fora e depois volta a errar. Entendeu, irmãos? Ali foi de coração. Pode ver, Davi pecou, mas foi de coração que ele se arrependeu do erro que fez. E isso não justifica nada alguém querer errar, porque alguém na Bíblia pecou, né, e Deus perdoou. Às vezes, o pecado, vocês podem ver, a gente sempre pega essa base, os dois ladrões. Os dois ladrões roubaram, os dois ladrões estavam errados, mas só um se salvou. Por quê? Se os dois estavam errados ali. O único justo era Deus, era Jesus Cristo, que estava ali na cruz. Porque um se arrependeu de coração e o outro fez ainda chacota, ainda tirou sarro, ainda descreu que o Salvador estava ali do lado dele. Que para ele se salvar, só era um estralar de dedo. Não precisava ele descer para se batizar. Porque ali mesmo ele já fazia o pacto com Jesus, com Deus, e dali mesmo ele estaria no paraíso. Então, é isso daí, irmãos. Nós temos um irmão que era ladrão, se arrependeu na cruz, ainda teve o privilégio de ficar ao lado de Cristo e conversar com Cristo. E ali se arrepender. Ainda teve, né? Ainda teve, imagine. Teve um crítico do lado e o outro querendo salvar a alma. E você, irmão e irmã? Você quer salvar sua alma ou quer ser um crítico das coisas? Né, irmãos? Então, irmãos, essa é uma reflexão, né, que eu queria passar aqui no canal. Tá bom, irmãos? O que vocês acham? Comentam o que vocês acham sobre este áudio. O nosso irmão aí foi sinceramente, ele estava em paz e ele tem que passar paz. Em nenhum momento ele falou que xingou, que ele brigou com a pessoa. Simplesmente ele deu uma boa resposta que trancou a boca da pessoa. Porque se a pessoa estava querendo arrumar confusão, querendo tumultuar, querendo tirar, às vezes até a comunhão do servo de Deus, pregar à noite, irmão, caiu por terra. Que esse Deus é maravilhoso e ele veio para salvar. Né, irmãos? Ele veio para salvar. Então, irmãos, o que vocês acham? Comentam o que vocês acham sobre este vídeo. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo.